Quem foi Moisés? O que lhe vem à mente quando você ouve o nome Moisés? O bebê que foi escondido pela mãe num cesto e deixado no rio Nilo? O menino que teve uma vida de luxo no Egito e foi criado pela filha de Faraó, mas que nunca esqueceu que era israelita? O homem que viveu como pastor de ovelhas em Midian por 40 anos? O homem que conversou com Deus diante de um arbusto ardente? O homem que enfrentou o rei do Egito, corajosamente pedindo que os israelitas fossem libertados da escravidão? Se você é novo por aqui, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Se você já é inscrito, muito obrigado. Moisés foi tudo isso e muito mais. Não é de admirar que esse homem fiel seja altamente respeitado por cristãos, judeus e muçulmanos. Sem dúvida, Moisés foi um profeta que realizou feitos grandiosos. Mas Moisés passou por situações difíceis desde criança. Tudo começou quando Faraó deu a ordem para as parteiras tirarem a vida de todos os bebês que nascessem homem. Porém, as parteiras temiam o verdadeiro Deus e deixaram os meninos vivos. Logo depois, Faraó deu outra ordem para jogar os meninos no rio Nilo. Por isso Moisés foi abandonado num cesto no rio Nilo. Mas a filha de Faraó o achou e o criou na casa de Faraó, governante do Egito. À medida que Moisés crescia, ele ia se tornando muito sábio e um grande homem. Moisés sabia que não era egípcio, mas que seus pais eram escravos israelitas. Certo dia, quando tinha 40 anos, Moisés decidiu ir ver como seu povo estava passando. Os israelitas eram tratados horrivelmente. Ele viu um egípcio bater num escravo israelita. Moisés olhou em volta e, não vendo ninguém, bateu no egípcio, e este perdeu a vida. Daí Moisés escondeu o corpo na areia. Moisés ficou com medo. Viu que outros ficaram sabendo o que ele havia feito ao egípcio. Até mesmo Faraó soube disso e mandou que Moisés fosse morto. Por isso Moisés fugiu do Egito. Saindo do Egito, Moisés foi para longe, para a terra de Midian. Lá, conheceu a família de Jetro e casou-se com uma de suas filhas, chamada Zípora. Moisés tornou-se pastor e cuidou das ovelhas de Jetro. Ficou 40 anos na terra de Midian. Chegou assim aos 80 anos. Certo dia, enquanto cuidava das ovelhas de Jetro, aconteceu algo que mudou toda a vida de Moisés. Moisés foi até o monte Horebe. Ali viu um arbusto ardendo, mas sem se queimar. Falando por meio de um anjo, Deus disse então: Vi o sofrimento de meu povo no Egito. Vou libertá-los e envio você para tirar meu povo de lá. Deus ia levar seu povo à bela terra de Canaã. Moisés e Arão foram então falar com Faraó. Seguindo a orientação de Deus, eles pediram a Faraó que libertasse o povo israelita. Mas Faraó se recusou a libertar os israelitas. Por isso Deus mandou 10 pragas. A primeira praga fez com que a água do rio transformasse em sangue. Os peixes morreram e o rio passou a cheirar mal. Na segunda, Deus fez rãs subir do Nilo. Elas invadiram tudo: os fornos, as formas de pão, as camas, tudo. Quando as rãs morreram, os egípcios as empilharam e houve muito mau cheiro. Na terceira, Arão bateu no chão com a vara e o pó virou borrachudos, que são pequenos insetos voadores que picam. A quarta foi a praga de grandes moscas, que entraram em todas as casas egípcias. A quinta praga atacou os animais. Muito gado, ovelhas e cabritos dos egípcios morreram. A seguir, na sexta praga, Moisés e Arão pegaram cinzas e as lançaram no ar. Elas causaram furúnculos nas pessoas e nos animais. Na sétima, Moisés ergueu a mão para o céu e Deus enviou trovões e saraiva. Foi a pior saraivada que o Egito já teve. A oitava praga foi um grande enxame de gafanhotos. Nunca antes houve tantos. Devoraram tudo o que havia sobrado da saraivada. A nona praga foi a da escuridão. Por 3 dias, o país ficou na escuridão, mas os israelitas tinham luz.
Por fim, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos dos egípcios e dos seus animais. Depois desta última, Faraó mandou os israelitas embora. Após alguns dias, os israelitas chegaram ao Mar Vermelho. Ali descansaram. No ínterim, Faraó e seus homens lamentaram ter mandado os israelitas embora. Perdemos os escravos, disseram. Assim, Faraó novamente mudou de ideia. Aprontou depressa seu carro de guerra e o exército. Eles foram atrás dos israelitas com 600 carros especiais e todos os outros carros do Egito. Mas Deus pôs uma nuvem entre seu povo e os egípcios. Assim, os egípcios não podiam ver os israelitas para atacá-los. Deus disse então a Moisés que estendesse o cajado sobre o Mar Vermelho. Quando fez isso, Deus trouxe um grande vento oriental. As águas do mar foram divididas e retidas em ambos os lados. Então os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Levou horas para os milhões de pessoas passarem a salvo com todos os animais. Por fim, os egípcios conseguiram ver de novo os israelitas. Seus escravos estavam fugindo. Entraram então no mar, atrás deles. Quando fizeram isso, Deus fez as rodas dos carros soltar. Os egípcios ficaram com muito medo e gritaram: Deus está lutando pelos israelitas contra nós. Vamos sair daqui. Mas já era tarde. As muralhas de água voltaram e cobriram os egípcios e seus carros. Todo o exército havia ido atrás dos israelitas para dentro do mar. Nenhum dos egípcios escapou com vida. Como todo o povo de Deus ficou feliz com a salvação, os homens cantaram agradecimentos.